Eu apenas quebrei um tronco de madeira comum à minha frente. Isso deixou todos os presentes chocados. Até mesmo a garota popular, que sempre foi fria, correu em minha direção sem se importar com nada. Ela decidiu que, de qualquer forma, iria se casar comigo à força. Apenas porque meu soco, que parecia leve, na verdade tinha uma força de milhares de quilos. Isso até quebrou inúmeros recordes de testes de talentos. Na verdade, após minha viagem, eu despertei um sistema de upgrade invencível. Todos os dias, ao amanhecer, eu ganho um ponto de upgrade. O bloqueio de cultivo que aprisionava mestres foi rompido por mim em uma noite. As leis do domínio que os poderosos levaram 100 anos para entender foram compreendidas por mim na hora. Nesse momento, eu vi o pacote de boas-vindas que o sistema me deu. Eu rapidamente abri, ansioso. E, para minha surpresa, dentro havia 5 pontos de upgrade. Pensando que, ao subir 5 níveis como aprendiz, eu poderia me tornar um guerreiro. Eu cliquei no upgrade sem hesitar. Não esperava que ficasse preso ao subir para o nível 9 de aprendiz. Não importava quantas vezes eu clicasse, não adiantava. E foi então que o sistema, que não se manifestava há muito tempo, falou: para superar o nível mínimo de um guerreiro, é necessário um método de aprendiz. O nível desse método não pode ser inferior a 50% do nível do hospedeiro. Ao ouvir isso, eu suspirei e reclamei: você não é um sistema de upgrade invencível? Como você não consegue resolver algo tão simples como um upgrade? O sistema pode forçar o hospedeiro a superar grandes níveis, mas isso requer um consumo de 10 dias. Durante esses 10 dias, o sistema não poderá usar nenhuma função, e não obterá mais pontos de upgrade. Ao ouvir isso, eu imediatamente fiquei calmo. Posso encontrar um método por conta própria, mas não posso deixar de aproveitar as vantagens do sistema. 10 dias significam 10 pontos de upgrade garantidos. Não posso desperdiçar isso. Pensando nisso, eu imediatamente coloquei o último ponto de upgrade na habilidade de telecinese. Imediatamente, o sistema enviou uma notificação. Parabéns, hospedeiro, sua telecinese foi atualizada com sucesso. Nível atual, aprendiz de poder mental, nível 1. Nível de artes marciais, aprendiz, nível 9. E enquanto eu refletia sobre isso, meu irmão, Kim Yun, estava ao lado, olhando sem entender. Porque apenas eu consigo ver o sistema. Ele agora acha que eu me tornei louco. Afinal, estou falando com o ar. Imediatamente, ele correu até a mãe, gritando e chorando. O irmão mais velho enlouqueceu. Ele está falando com o ar. Ele ainda disse que vai se tornar um guerreiro. Mas a mãe, Yangling, não ficou surpresa. Pelo contrário, ela mostrou um sorriso de surpresa. Verdade. Eu sempre disse que Xiao Mo tem talento. Ser um guerreiro com certeza não será difícil para você. Parece que a carne da besta feroz que trouxe da última vez fez efeito. Se não fosse. E ela ainda não havia terminado de falar. Então vimos algumas pessoas na porta espiando para dentro. Afinal, o barulho recente chamou a atenção dos vizinhos. Neste momento, todos correram para ver o que estava acontecendo. Olhando para algumas tias que estavam comentando animadamente. Yangling rapidamente pediu desculpas e fechou a porta. Mas a notícia de que eu queria me tornar um guerreiro do lado de fora já havia se espalhado rapidamente por todo o prédio. Quando chegou o dia seguinte, eu fui direto para a academia de artes marciais. Decidi primeiro testar a minha força de soco. Mas quando a recepcionista viu meus dados, um olhar de dúvida passou por seus olhos. Um aprendiz de nível 5 quer se tornar um guerreiro. Em seguida, ela mostrou um sorriso profissional e explicou: sinto muito, Sr. Kim. Não guerreiros não podem usar o campo de treinamento ou a área de testes. Que tal tentar se inscrever para se tornar um guerreiro? A primeira inscrição para se tornar um guerreiro é gratuita. Nesse momento, você poderá testar sua força. Eu assenti sem saber o que fazer. Em seguida, segui a recepcionista até a área de avaliação dos guerreiros. E foi nesse momento. Eu avistei Ling Qian na multidão. A figura excepcional de Xue. E ela é a garota mais popular da academia, com excelentes notas. E ao lado dela havia um jovem, vestindo uma armadura de combate metálica. Com uma onda de admiração, Ling Qianshui fez uma pontuação acima de 10.000 sem esforço. Em seguida, aquele jovem também obteve uma pontuação de 12.003 kg. Lu Zhu, seu poder está progredindo rapidamente. Ling Qianshui sorriu e parabenizou. Lu Zhu, ao ouvir isso, rapidamente coçou a cabeça. Onde? Apenas comi um pouco melhor recentemente. Enquanto a fila continuava avançando, logo chegou a minha vez de ser avaliado. O examinador olhou os dados na tela virtual. Seus olhos mostraram a mesma confusão que o recepcionista. Você é apenas nível 5. Por que está causando alvoroço? Está desperdiçando uma oportunidade à toa. Ao ouvir isso, não recuei e disse com firmeza: eu confio na minha força. Mesmo que não passe, não ficarei muito longe. Realmente um jovem arrogante.
O examinador olhou com desdém. Isto é um teste para guerreiros, não é brincadeira de criança. Se você ousar obter uma pontuação muito discrepante, acredite ou não, eu farei com que você nunca mais possa participar do teste. Existe essa regra também? Fiquei um pouco confuso ao ouvir isso, mas logo me acalmei. E a voz alta do examinador chamou claramente a atenção das pessoas ao meu redor. Todos olharam para mim ao mesmo tempo. Ling Qianshui já estava prestes a ir embora, mas foi atraída por essa cena repentina. Ele me olhou e achou que eu parecia familiar, mas não conseguia lembrar meu nome. No entanto, diante dos olhares curiosos da multidão, não hesitei, com firmeza, disse: com licença, examinador. Qual é a pontuação que não é considerada discrepante? Surpreendentemente, não fui intimidado. O examinador realmente ficou um pouco surpreso. Vendo que você está um pouco confiante, não vou dificultar para você. Se você conseguir 8.000 kg, não será considerado desrespeito ao teste de guerreiros. Ao ouvir isso, acenei com a cabeça confiante. 8.000, certo? Sem problemas. Em seguida, respirei fundo. Reunindo toda a força do corpo, ele desferiu um soco repentinamente. Em seguida, o vento do soco produziu um som agudo no ar. Logo, ouviu-se um estrondo ensurdecedor. O aparelho de teste de força do soco instantaneamente exibiu um número. 10,001 kg. O examinador imediatamente respirou fundo, olhando para o aparelho com incredulidade. Em seguida, virou-se para olhar a tela virtual. Ele ficou paralisado, achando que os dados estavam com problemas. Até mesmo Ling Qianshui ao lado estava com uma expressão de choque. Como isso é possível? Ele testou na minha frente ontem. Na verdade, na época, ele tinha apenas os dados de aprendiz de nível 5. Como ele poderia de repente alcançar o poder de um guerreiro hoje? Olhando para sua aparência miserável, ele não deve conseguir comprar o líquido de fortalecimento genético. Lu Zhu seguiu o olhar de Ling Qianshui. Após um leve espanto, ele sorriu despreocupadamente. Qianshui, deve ser que eu causei algum problema na máquina agora há pouco. Desde que o examinador permita que aquele garoto teste novamente, então mostrará um resultado normal. Ling Qianshui não pôde deixar de revirar os olhos levemente ao ouvir isso. Quebrou a máquina. Aquilo é um testador de nível de general. Você tem força de nível de general? Mas além do líquido de reforço genético, parece que não há outra possibilidade, certo? E do outro lado, o examinador, desconfiado, caminhou até o testador. Depois de mexer nele por um bom tempo, não encontrou nenhum problema no aparelho. Em seguida, ele se virou e me disse em um tom severo: tente novamente. Desta vez, ataque com toda a força. Eu mesmo também não entendo muito bem. Claramente, sou um aprendiz de nível 9 com apenas 9.000 kg de força. Como poderia ultrapassar 10.000? O sistema não está realmente quebrado, está? No entanto, não havia tempo para pensar muito. Eu novamente assumi a posição. Com os punhos em direção ao centro do testador, ataquei com toda velocidade. Em seguida, o testador emitiu uma série de explosões rítmicas. A tela ao lado do testador exibiu uma grande quantidade de números. Em breve, as 50 sequências de socos terminaram. Após o último soco, o teste mostrou o resultado. Força média total de 9.180 kg. Aprendiz nível 9. O examinador ficou surpreso com isso. Em seguida, olhou com uma expressão séria. Você é estudante, certo? Ontem deveria ser parte da avaliação de formatura do ensino médio. Nessa situação, você escondeu sua força. Sobre isso, eu já pensei quando cheguei. Não. Meu desempenho anterior realmente não foi bom. Mas nos últimos 2 dias, comi a comida da minha mãe. Carne de besta feroz comprada em um caminho secundário. E então tive febre novamente. O resultado foi que me levantei sentindo que minha força aumentou muito. Foi por isso que vim fazer o teste. O examinador também ficou sem palavras. Você se atreve a comprar carne de besta feroz no mercado negro? Você não tem medo de morrer com isso? Vejo que seu rosto está saudável e seus socos são fortes. Parece que seu corpo não tem problemas. Mas é melhor você fazer um exame. Dito isso, ele clicou algumas vezes na tela virtual. Exame de artes marciais em 7 dias. Vá se preparar. Ao ouvir isso, acenei com a cabeça e soltei um suspiro de alívio. Assim, isso deve ser suficiente para enganar, certo? Do outro lado, Lu Zhu riu friamente. A sorte desse garoto é realmente uma porcaria. Comprou um objeto desconhecido no mercado negro e não morreu. Ao contrário, sua força aumentou consideravelmente. Os olhos de Ling Qianshui mostraram confusão. Em seguida, ela decidiu aceitar essa explicação. Ela deu 2 passos à frente e ficou na minha frente. Esta pessoa, colega Kim, posso perguntar que tipo de carne você comeu? Afinal, estou bastante curioso. Conseguir comer carne de besta feroz que aumenta 5 níveis de força. Isso deve ser, no mínimo, de nível de mestre, certo?
Embora eu estivesse surpreso que Ling Qianshui tivesse vindo falar, mas a resposta já estava pronta. Desculpe. Isso eu realmente não sei. Eu só me encarrego de comer, e não sou responsável por preparar. Ao ouvir isso, Ling Qianshui ficou um pouco sem palavras. Queria perguntar mais, mas eu já tinha me afastado. Lu Zhu estava visivelmente irritado. Qianshui, esse tipo de garoto sortudo sempre aparece. Por que desperdiçar nosso tempo? O mestre Lei da Mansão das 10.000 Espadas vai começar a aula em breve. Chegar atrasado não é bom. Ling Qianshui balançou levemente a cabeça. Desculpe. Vá sozinho para a aula do mestre. Eu tenho alguns assuntos pessoais para resolver. Depois de falar isso, Ling Qianshui deixou Lu Zhu atordoado. Lu Zhu saiu correndo sozinho. O que significa subir 5 níveis em um dia? Treinando todos os dias e tomando suplementos a cada refeição. E de vez em quando ainda assistindo aulas com o mestre. Além disso, há tutoriais de nível de general. Isso levou 3 anos para conseguir romper o nível 5. Que tipo de coisa pode ser consumida para subir diretamente 5 níveis? Ling Qianshui decidiu que precisava esclarecer isso. Por outro lado, eu não tenho um dispositivo inteligente e não recebo notificações. Antes de ir, ainda planejava confirmar a questão do exame de artes marciais. Então, pensando nisso, fui até a recepção. Olá, o Sr. Qin já terminou o exame? A pessoa na recepção era exatamente o mesmo atendente de antes. Agora você tem planos de se tornar um membro? A associação do nosso dojo é muito vantajosa. Os equipamentos de treinamento e de teste são de primeira linha. Tornar-se membro também permite acessar a área de intercâmbio de guerreiros para aprender experiências. Além disso, você pode receber algumas missões publicadas por guerreiros. Ao ver que ela queria continuar falando, eu rapidamente expliquei. Não, eu só queria confirmar o horário e o local do exame de guerreiros. A recepcionista ficou visivelmente surpresa ao ouvir isso. Em seguida, ela virou-se e clicou na tela para verificar. Exame de guerreiros. Isso requer a força de um guerreiro qualificado. Mas ela ainda não havia terminado de falar. Então, vi na tela que meu status de guerreiro qualificado estava claramente exibido. Fiquei imediatamente um pouco chocado. Em seguida, o rosto dela assumiu uma expressão respeitosa. Respeitável senhor guerreiro qualificado. A atendente Xiaobind está muito feliz em atendê-lo. Em seguida, ela se curvou com um sorriso radiante e continuou. Esta é sua primeira vez participando do exame de guerreiros. Você não tem mais de 20 anos. Você pode receber uma oferta especial de Jianshen para talentos excepcionais. O pacote de crescimento preparado para os jovens guerreiros. O pacote contém 10.000 pontos de crédito e um cartão de membro da Academia de Artes Marciais. Xiaobin percebeu que eu reagi claramente aos pontos de crédito. A empolgação do vendedor disparou instantaneamente e ele começou a falar sem parar. Senhor, na verdade, com seu talento, você já é considerado excelente. Como um excelente aspirante a guerreiro. Você também pode optar por assinar um contrato para se tornar um membro externo da academia. Os membros externos da Academia de Artes Marciais não só podem se tornar membros da academia gratuitamente, mas também recebem uma ajuda de 10.000 pontos de crédito por mês. Em troca, você só precisa vender todos os itens de caça. Para a academia, os preços são todos transparentes. Não haverá absolutamente nenhuma prática de preços injustos. Você pode simplesmente ficar sem fazer nada e receber 10.000 por mês. Fiquei um pouco surpreso com o que ouvi e perguntei. Você tem certeza? Mas assim que terminei de falar, Ling Qianshui correu apressadamente em direção a mim. E então, de forma reclamante, disse. Por que você não me avisa antes de assinar o contrato? Em seguida, sem mais delongas, ele me puxou. Meu primeiro trabalho de graça foi assim embora. Eu imediatamente senti um pouco de pena. E Lu Zhu, atrás de nós, já estava quase estourando o punho de tanta raiva. De onde veio esse miserável? Ousou segurar a mão de Qianshui. Em seguida, ele ligou o dispositivo inteligente e disse em voz baixa. Aquele garoto de antes fez a varredura, não é? Eu quero todas as informações dele. Imediatamente. Agora mesmo. Em pouco tempo, todas as minhas informações apareceram. Apareceram na projeção virtual. Quando ele viu minha mãe no céu. Depois que ela começou a trabalhar na fábrica de monstros Lu. Um sorriso malicioso apareceu em seu canto de boca. E do outro lado, depois que nós dois saímos, Qianshui finalmente me soltou. Em seguida, ela fez uma careta brincalhona. Desculpe, colega. Eu fui um pouco ousada antes. Mas a situação surgiu de repente. Quem poderia imaginar que você de repente queria assinar aquele tipo de contrato? Fiquei um pouco surpreso ao ouvir isso. Como assim? Aquele contrato tem algum problema? É apenas uma venda direcionada. Não há regras que exijam a venda. Quanto mais em relação a quanto vender. Ling Qianshui imediatamente mostrou um olhar surpreso. Você não está pensando em enganar, está?
Cada escola de artes marciais tem seus próprios métodos de verificação rigorosos. A mais simples delas. Ao entrar na cidade, você deve entregar todas as suas conquistas. Assim que você assinar o contrato, não há como trazer nada de casa. Se quiser comer por conta própria, pode. Isso significa vender e depois comprar novamente na loja da escola de artes marciais. Embora eu não pense assim, fui imediatamente chocado por tais métodos desprezíveis. HM. Agora você sabe como as coisas são, não é? Ling Qianshui disse com um certo orgulho. Seu talento é razoavelmente bom. Não dá para perceber com bestas de baixo nível, mas em bestas acima do nível de general. O preço terá uma grande diferença. Naquele momento, mesmo que você queira comer ou levar para a família, você ainda pagará uma diferença de mais de 30. Ling Qianshui viu que eu estava tão chocado que não conseguia falar. Então continuou a sorrir. Então, você não deveria me agradecer? E ainda por cima pedindo agradecimento ativamente. Mas eu realmente acho que este acordo é um pouco enganoso. Então, educadamente, agradeceu a ela. Ling Qianshui acenou com a cabeça, satisfeita. Agora vamos falar de negócios. A maioria dos acordos das escolas de artes marciais tem exclusividade. Há muitas cláusulas enganosas dentro. Você ainda é jovem e tem um bom talento. Não há necessidade de assinar um acordo tão cedo. Espere até o final da avaliação dos guerreiros. Se o desempenho for impressionante, nesse momento, todas as forças oferecerão condições mais vantajosas para você. Isso também pode ser considerado uma pequena dica. Você parece entender muito sobre os guerreiros. Há dicas na avaliação dos guerreiros também? Depois de perguntar, eu acrescentei: pudesse pagar, em circunstâncias razoáveis. Ling Qianshui pensou por um momento, erguendo a cabeça. Na verdade, não. Durante a avaliação dos guerreiros, há drones acompanhando o tempo todo. Não há técnicas ou dicas a serem mencionadas. A única dica é não esconder suas habilidades. Dito isso, a expressão de Ling Qianshui se tornou séria. Não há necessidade de esconder suas habilidades. Isso só atrasará seu próprio desenvolvimento. Os membros da academia parecem poder usar vários equipamentos de treinamento. Mas, na verdade, muitas salas de treinamento têm tempo limitado. Membros comuns só podem usar por no máximo 1 hora por semana. Pense bem, isso ainda é equipamento. Os outros núcleos de bestas e vários medicamentos genéticos também são extremamente escassos. Sem talento excepcional, por que a academia deveria fornecer recursos para você treinar? E se você for comprar, o preço é simplesmente exorbitante. Entendi. Embora eu não conheça muito Ling Qianshui, mas pelo que ela está vestindo, que são marcas de luxo, dá para ver que ela não vem de uma família pobre. Até ela acha que os preços são difíceis de aceitar. Para mim, isso é um número astronômico. Vendo ela falar tanto, deve achar que escondeu suas habilidades antes. Então eu refleti levemente e disse: você quer saber sobre a carne de besta feroz, não é? Eu realmente não sei. Se eu tiver a oportunidade de comprar na próxima vez, com certeza te avisarei. Ling Qianshui não saiu atrás de mim por causa da carne de besta feroz, porque ela sabe que isso é quase impossível. Ela se lembrou da situação muito especial que seu avô mencionou, que é o mestre espiritual. Dizem que alguns gênios cultivadores podem passar mais de 10 anos sem mostrar nada. Mas uma vez que o núcleo de poder mental em sua mente explode, a força aumentará instantaneamente. Mas subir 5 níveis em uma noite é, para um mestre espiritual, extremamente raro. Com essa suposição, Ling Qianshui decidiu me atrair. Afinal, qualquer mestre espiritual é um alvo disputado por várias grandes famílias. E um mestre espiritual talentoso é ainda mais uma existência que se encontra, mas não se busca. Pensando nisso, Ling Qianshui sorriu e disse: por favor, não se preocupe com a questão das feras. Eu só estava perguntando. O exame de artes marciais será em 7 dias. Parece que há um candidato de Jianshen participando. Além dos alunos desta turma, também há candidatos que falharam em anos anteriores. Pode até haver aqueles que não se inscreveram por vários anos. Tudo isso para que um candidato se destaque no exame de artes marciais. Você não é membro da Academia de Artes Marciais. Você tem um lugar para treinar, não precisa. Eu tenho métodos de treinamento. Pensei um pouco e recusei diretamente. Ling Qianshui parecia ter adivinhado. Certo. Então, deixe seu número inteligente. Assim, podemos fazer a avaliação juntos. Talvez possamos ficar mais próximos. Ao ver a outra pessoa mostrar o dispositivo inteligente, fiquei sem jeito. O dispositivo inteligente mais barato custa pelo menos 7 ou 8 mil pontos de crédito. Onde eu conseguiria pagar por isso? Eu até tenho um celular quebrado. Pensando nisso, acenei rapidamente com a mão e sorri. Não precisa. Vamos falar sobre isso depois. Depois de dizer isso, virei-me e fui embora. Apenas Ling Qianshui ficou parada na porta da Academia de Artes Marciais.
O que está acontecendo? É só pedir um número. É tão difícil assim? Antes, eram os outros que vinham me pedir o número. Ling Qianshui sempre dava o número para os outros dependendo do seu humor. Mesmo que a pessoa tenha muito dinheiro, se não me agradar, eu não vou dar. Então, é tão doloroso ser rejeitado ao pedir um número? Pensando nisso, ela só se sentiu um pouco angustiada. Em seguida, pensou indignada. É melhor recusar um pouco mais. Preciso recuperar isso. Pelo menos preciso recusar 100, certo? Enquanto isso, eu estava andando na rua e olhei para o celular. Vi a mensagem de que 10.000 pontos de crédito foram creditados. Finalmente, respirei aliviado. Em seguida, abri diretamente o painel para verificar as propriedades. Sistema de upgrade invencível. Pontos de upgrade, 0. Nível de habilidade marcial, aprendiz nível 9, cultivo de força de pensamento, aprendiz de segundo nível. Técnica, nenhuma. Ainda faltam 7 dias. Ainda não perguntei sobre as técnicas. Provavelmente só terei a oportunidade depois do exame de artes marciais. Aqueles 7 dias restantes são exatamente suficientes para elevar meu nível de poder mental ao 9. Quando vi o poder mental, lembrei disso. Aquele golpe de antes ultrapassou um 0,000 kg. Não pode ser por causa do poder mental, né? Então, se for assim, desde que eu estude bem o poder mental, mesmo que meu nível não seja suficiente para ser um guerreiro, mas, ao dar um soco, posso me igualar a um guerreiro. Só não sei quantos níveis existem, e não tenho lugar para testar. Não dá, amanhã vou ao dojo fazer uma matrícula. O preço do primeiro mês é bem barato. Enquanto pensava nisso, de repente apareceu uma sombra na minha frente. Em seguida, com um estrondo, nós colidimos instantaneamente. A sombra do outro lado foi jogada para fora por mim, e eu não me machuquei em nada. Eu olhei para cima, e era bem na entrada do meu prédio. E a pessoa caída era magra como um macaco. Neste momento, ela estava xingando enquanto se levantava do chão. Moleque, você sabe quem eu sou? Assim que ele terminou de falar, várias sombras robustas ao redor imediatamente se aproximaram de mim. Eu vi que cada um deles estava sem camisa. O peito estava vestido com um colete de metal preto puro. As cores vibrantes da pichação não revelavam o que estava escrito, mas entre eles, uma cabeça de lobo era muito evidente. Foi então que percebi que esse grupo era da gangue dos lobos famintos. Eles são uma gangue que se estabeleceu no bairro próximo. E enquanto eu refletia sobre isso, ouvi o líder careca dizer com um sorriso sinistro: Ei, ei, ei. Pensei que era quem? Não é o novo mestre guerreiro do nosso bairro? Caramba! Você me conhece. E sabe que eu fui promovido a guerreiro. Não esperava que a habilidade de comunicação das tias do bairro fosse tão forte. Em um dia, isso se espalhou por todo o bairro. Nesse momento, ouvi um som abafado. O macaco magro que eu derrubei antes se virou com um movimento. Em seguida, ele mostrou uma adaga giratória e sorriu de forma maligna. Mestre guerreiro. Hoje em dia, as coisas não estão boas. Vou emprestar alguns pontos de crédito para os irmãos se virarem. Ao ouvir isso, eu ri imediatamente. Se fosse no passado, eu com certeza teria virado as costas e corrido. Mas hoje, já que vocês vieram até mim, não podem me culpar. Pensando nisso, eu exibi um sorriso indiferente. Já que sabem que sou um guerreiro, ainda têm coragem de me assaltar? Assim que eu disse isso, alguns deles começaram a rir alto. Eles estavam zombando de mim, achando que eu era arrogante. Garoto, chamando você de senhor guerreiro. Você realmente acha que é alguém importante? O meu grupo, a gangue do lobo mau, tem medo de guerreiros? Você deve não conhecer a fama do meu lobo de olhos azuis. Guerreiros que morreram pelas minhas mãos não foram menos de 8. Após isso, houve mais algumas risadas sarcásticas. Um miserável. Você provavelmente não tem muita visão. Você viu aquilo ali? Aquilo é uma 98K. Com você assim, nenhum capacete de nível D consegue comprar. Para um cara como você, 10 cabeças não seriam suficientes. Enquanto falava, o homem forte fez um gesto de arma com a mão em direção à cabeça. Ao ver isso, fiquei um pouco surpreso. Os marginais de hoje em dia conseguem carregar isso? Não pretendo usar minha cabeça para bater na boca da arma. Então, abri os braços e sorri. Fale. O que vocês querem? Ao ouvir isso, o canto da boca do lobo de olhos azuis se abriu instantaneamente. Realmente, você é esperto. Pelo seu jeito, você acabou de fazer o teste na Academia de Artes Marciais, não é? Jovens guerreiros com menos de 20 anos. A recompensa deve ser pelo menos 10.000 pontos de crédito, certo? Eu xinguei mentalmente, esses cães têm um olfato realmente aguçado. Em seguida, franzi a testa e perguntei: é só isso? O lobo de olhos azuis, ao ver que eu estava tão esperto, começou a rir descontroladamente. Claro que não é só isso. Vocês sabem muito bem qual é a situação, irmãos. Caso contrário, não estaríamos te esperando embaixo da sua casa.
Aquele que te fez subir 5 níveis de uma vez. Entregue também a carne de besta. O macaco magro ao lado, ao ver isso, rapidamente disse em um tom severo: não se esqueça de mencionar o canal de compra. Ainda há pessoas com conexões. Neste momento, estou realmente sem palavras. Uma frase da minha mãe ontem. Em uma noite, não sei quantas versões foram espalhadas. Agora, bloquear a porta virou um tesouro. Eu respirei fundo. Se fosse um vagabundo que encontrei por acaso, melhor evitar problemas desnecessários. Mas agora essas pessoas estão claramente vindo atrás de mim. Bloquearam a porta e ainda sabem o número da minha casa. Se não resolver isso hoje, só vai ficar mais complicado depois. Pensando nisso, de repente, meu coração gelou. Ao mesmo tempo, a lâmina no meu bolso começou a tremer levemente. Em seguida, meu olhar varreu rapidamente os arredores. Instantaneamente, localizei a posição do atirador. Depois de confirmar que ele estava cerca de 6 metros à esquerda e atrás, meu coração ficou tranquilo. O homem forte, ao ver que eu ainda estava paralisado, imediatamente gritou: garoto, o que você ainda está pensando? Você realmente quer levar uma pancada na cabeça? Ao ver isso, eu rapidamente acenei a mão para indicar que não precisava. Eu coloquei os ingredientes de lado e peguei o celular. O lobo de olhos azuis riu até morrer ao ouvir minhas palavras. Que época é essa ainda usando o celular? É realmente um miserável. Não vou dizer muito mais. Depois de colocar o saco de embalagem para baixo, estendi a mão e lentamente a coloquei no bolso. Nesse momento, de repente, minha mão direita se moveu rapidamente. A força de 9.000 quilos foi liberada instantaneamente. O ar foi puxado, fazendo um som agudo. Em seguida, uma sombra tênue voou rapidamente para a frente. O chefe dos delinquentes, o lobo de olhos azuis, não esperava que eu realmente ousasse revidar. Ele rapidamente gritou para seu subordinado que segurava a 98K. Idiota! Atire! Mas esse grito caiu em ouvidos surdos. Ninguém respondeu. O lobo de olhos azuis ficou imediatamente furioso. Ele rapidamente virou a cabeça para olhar. Ele viu que o idiota segurando a 98K estava com um olhar vazio. Uma fina marca de sangue de cerca de meio centímetro apareceu em sua testa. O lobo de olhos azuis ficou instantaneamente atordoado. Que situação! Por outro lado, eu estava após um golpe certeiro. Num instante, voltei a mão e desferi um soco. Esse golpe tinha nada menos que 10.000 quilos de força. Acertou diretamente o rosto do lobo de olhos azuis. Em seguida, ouviu-se um estalo. O rosto dele imediatamente afundou. E então, sangue começou a jorrar ao redor da minha mão. O macaco magro ao lado, ao ver isso, não se deixou intimidar pelo sangue. Ao contrário, ele se mostrou extremamente feroz e veio correndo em minha direção com uma faca. Nesse momento, meu punho já havia sido recolhido. Com um movimento, transformei minha mão em uma lâmina e cortei diretamente em direção ao braço do macaco magro. O macaco magro esboçou um sorriso maligno. Em seguida, seu corpo se inclinou para trás de repente. Ele levantou uma perna e veio em direção ao meu ponto fraco. Com o canto do olho, vi um brilho frio passar. Imediatamente, xinguei baixinho. Esse desgraçado tinha uma faca no pé. Eu suspiro internamente, percebendo que fui um pouco descuidado antes. Mas agora já é tarde para recuar. Eu abri os olhos de repente e gritei furiosamente. Poder mental. Em seguida, minha mente se concentrou instantaneamente em um único ponto. A lâmina de metal sob os pés do macaco magro foi repentinamente empurrada para o lado. Um golpe que deveria ser certeiro falhou. O macaco magro ficou completamente paralisado. Seus olhos estavam cheios de incredulidade. Como isso é possível? De onde você tirou uma terceira mão para desviar da faca? Você é. Nesse momento, em vez de recuar, avancei e desferi um golpe com a mão como uma faca. Acertou exatamente na garganta do macaco magro. Ouviu-se apenas um estalo. A garganta foi cortada em pedaços. As palavras não ditas acabaram todas entaladas na minha garganta. Em seguida, minha mão direita se transformou em uma garra e agarrou o pescoço do macaco magro. Levantei-o diretamente e o coloquei ao meu lado. A adaga do homem forte ao lado já estava prestes a me atingir, mas desta vez foi bloqueado pelo corpo do macaco magro. Com um pequeno descanso, consegui me estabilizar novamente. Ajustei a posição e meu pé direito recuou meio passo, instantaneamente voando. 2 estalos soaram. Mesmo com o tênis, eu consegui sentir o som da casca do ovo se quebrando. Em seguida, o homem forte voou para cima com um estrondo. Seu rosto estava tão dolorido que deformou. Logo depois, ouviu-se um grito semelhante ao de um porco sendo abatido. Eu mesmo agi em apenas 1 ou 2 instantes. A situação da batalha mudou instantaneamente. Mesmo o último homem forte, por mais burro que fosse, sabia que hoje encontrou um adversário difícil e virou-se para correr. Infelizmente, eu empurrei com uma mão só. Um som quase inaudível de algo cortando o ar surgiu.
No segundo seguinte, o homem forte que estava fugindo caiu diretamente no chão. Seus pés ainda se contorciam de vez em quando. Mas ele não conseguia emitir uma única palavra. Eu me virei e fiz uma chave de braço. Controlei o pescoço do homem que estava gritando de dor. Um estalo e a cabeça foi quebrada. Depois de resolver tudo, respirei aliviado. Mas não havia tempo a perder. Recolhi a lâmina e bati com força. Direto, a lâmina foi enterrada a dezenas de metros no chão. Em seguida, peguei a 98K. Disparei algumas vezes na testa do atirador. Em seguida, o lobo de olhos azuis desmaiou. Também levou alguns tiros e morreu. Disparar era para apagar os vestígios do ataque da lâmina. Ling Qianshui disse que não devemos esconder nossas forças. Mas sobre a telecinese, eu ainda acho que devo guardá-la como um trunfo. Hoje, se não tivesse telecinese, minha reputação estaria em risco, isso é certo. Mesmo que o oponente receba o dinheiro, não é certo que ele poupará minha vida. Depois de arrumar o campo de batalha, por fim, tirei meu celular e chamei a polícia. Em pouco tempo, a equipe de segurança chegou. 2 agentes de segurança desceram para verificar o local. O segundo em comando da gangue do Lobo Faminto, o Lobo de Olhos Azuis. Morreu 5. Garoto, você registrou o boletim de ocorrência. Os agentes de segurança deram uma olhada na cena. Perceberam que apenas eu, um jovem, havia falado. Você viu o assassino? Os agentes de segurança ligaram os dispositivos inteligentes e começaram a registrar. Fui eu quem matei. Eu respondi calmamente. Os 2 agentes de segurança ficaram surpresos. Então começaram a me observar novamente. Vendo que eu estava coberto de manchas de sangue, os 2 imediatamente tiveram as pupilas dilatadas. Eles recuaram rapidamente, sacando as armas de choque. Não se mova. Levante as mãos. Eu levantei lentamente a mão e disse calmamente. Eu sou um guerreiro. Os 2 agentes de segurança, ao ouvir isso, melhoraram bastante a expressão. Mas ainda havia dúvidas. Aqui é uma comunidade de baixo nível. Esta pessoa parece ainda ser um estudante. Já se tornou um guerreiro. Não se mova. Um dos agentes de segurança manteve-se em alerta. O outro ativou o dispositivo inteligente para me escanear. Em pouco tempo, as informações apareceram. Kim Mu, 18 anos. Guerreiro. Ao ver isso, os 2 não estavam mais nervosos. Eles também guardaram a arma de choque. Esses aqui são membros da gangue dos Lobos Famintos. Eles estavam esperando para te assaltar. Eu baixei as mãos e acenei levemente com a cabeça. Eles sabiam que eu passei no teste de guerreiro e me esperaram lá embaixo. Posso me defender, certo? O agente de segurança fez um gesto com a mão. E qual é o problema? Apenas alguns pequenos delinquentes mortos. Esse grupo já bloqueou guerreiros em alguns dos bairros anteriores. Quanto a você, deve ser o primeiro a contra-atacar. O agente de segurança de repente se lembrou de algo. Ah, sim. Segundo o denunciante, eles não têm uma 98K? Minha testa se contraiu levemente. O primeiro tiro não disparou. No segundo tiro, fui mais rápido. Os 2 agentes de segurança em relação ao meu desempenho passaram de dúvidas para admiração. Muito bom. E aí? Você não quer considerar se juntar às Forças Armadas? Mesmo que não queira entrar na academia militar, pode ser designado diretamente para a segurança. Eu hesitei um pouco. Eu ainda preciso conversar com a minha família. Sem problemas. Este é o meu número. Quando decidir, me avise. O velho Wang também é um guerreiro. Mas ele é apenas um guerreiro de nível 2. Eu vi que o velho Wang estava saindo e perguntei. Não precisam voltar para fazer anotações? Os 2 riram ao mesmo tempo. Já registramos essas pequenas coisas. O restante será tratado pela equipe de logística. O velho Wang me deu um tapinha no ombro. Você pode voltar para casa tranquilo. Treine bem. Esforce-se para conseguir uma boa classificação. E traga um pouco de prestígio para nosso prédio. Enquanto isso, dentro da Academia de Artes Marciais de Jianshen, o supervisor Gogo Yovei olhava com uma expressão de choque. O examinador relatou os resultados do exame preliminar de hoje. O que você quer que eu diga sobre você? Gogo Yovei suspirou profundamente. Embora seja a primeira vez como examinador. Mas isso não pode ser tão absurdo, certo? Um jovem de 18 anos que quebrou 5 níveis em uma noite. Você só fez 2 perguntas e o deixou ir? Gogo Yovei quase teve um ataque de raiva. Você fala da carne de besta feroz. A carne de besta feroz tóxica pode aumentar temporariamente a força total. Mas veja o vídeo. Ele socou de forma tão estável e não ficou ofegante. O que isso prova? O examinador de ontem, Gao Xiaolian, exclamou imediatamente. A condição física é estável. O nível 9 de seu aprendiz é legítimo. Ele está escondendo algo? Gogo Yovei imediatamente deu um soco na mesa, tão zangado que rangia os dentes. Você é um porco? Esconder. Ele é um jovem que veio de um prédio de baixo nível. Esconder o quê? Esconder um crachá de trabalho da fábrica.
Gao Xiaolian realmente não sabia o que dizer. Supervisor. Então, o que você diz? Guogu Youvei ficou sem palavras. Para um resultado como esse, só há duas possibilidades. A primeira é que ele tomou um agente de reforço genético, ou talvez tenha comido um fruto de nível espiritual natural. A segunda possibilidade é que ele pode ter despertado o poder mental. Gao Xiaolian imediatamente respirou fundo. Eu deixei escapar um mestre mental. Finalmente se lembrou? Um mestre mental que subiu para o nível 5 à noite. Definitivamente é um mestre mental gênio. Guogu Youvei também ficou perplexo. Eu só saí da cidade por um dia. E você me aprontou uma grande. Sai. Se hoje não trouxer Qin Mu de volta, você também não volte. Sim. Gao Xiaolian gritou e saiu correndo. No dia seguinte, Gao Xiaolian ficou de guarda na porta da Academia de Artes Marciais. O carro de Guogu Youvei estava estacionado na beira da estrada. Assim que saiu do carro, viu Gao Xiaolian com olheiras. Não encontrei. Gao Xiaolian assentiu com desânimo. O endereço nos documentos está errado. Quanto ao proprietário de sobrenome Qin, eu também verifiquei tudo. Não há nenhuma família com uma criança chamada Qin Mu. Guogu Youvei suspirou, pensando que esse cara realmente não tinha todas as suas faculdades. A escola não sabe onde procurar. Se não consegue encontrar o professor, como vai encontrar os pais? E ainda não consegue perguntar o endereço? Então você foi procurar os moradores? Gao Xiaolian estava com uma expressão confusa. Mas, você não disse ontem que não precisava perguntar na escola. Guogu Youvei realmente queria cuspir neste cara. Sai. Eu vou sozinho. Antes que ele terminasse de falar, viu Gao Xiaolian olhando para si mesmo com uma expressão de choque. Ele ainda está olhando. Ele realmente está planejando me deixar ir sozinho? Guogu Youvei não conseguiu se conter e xingou na hora. Do outro lado, os olhos de Gao Xiaolian brilhavam. Ele apontou para o lado e gritou. Qin Mu. As duas vozes soaram ao mesmo tempo. Uma era a de Gao Xiaolian. A outra era a de Ling Qianshui. Ling Qianshui não conseguiu obter um número inteligente ontem. Ela ficou tão irritada que não conseguiu dormir a noite toda. Ela acordou cedo e foi ao dojo de Jianshin esperar por alguém. E não esperava realmente encontrá-lo. Mas o que a surpreendeu foi que o examinador também parecia estar esperando por mim. Será que eles também sabem da situação do Qin Mu? Pensando nisso, Ling Qianshui imediatamente deu um passo rápido e me segurou. Por que você só chegou agora? Eu ainda não comi. Me acompanhe para tomar café da manhã primeiro. Eu estava com os olhos perdidos. Acabei de chegar à escola de artes marciais e já tenho que enfrentar duas pessoas. Espera um pouco. Os olhos de Guogu Youvei eram extremamente penetrantes. Ele imediatamente se moveu rapidamente para bloquear as duas pessoas. Em seguida, ele me avaliou de cima a baixo e imediatamente sorriu. Haha. Não fique nervoso. Eu sou Guogu Youvei, o supervisor da escola de artes marciais de Jianshin. Ling Qianshui, no entanto, ficou secretamente assustada. O nível de um general marcial. E o nível não é baixo. É um general marcial de alto nível. Agora isso pode ser realmente complicado. Eu realmente não sei qual é a situação. Supervisor Guogu, você está aqui para me falar de algo? Guogu Youvei acenou com a cabeça. Claro que tenho algo a discutir. E é uma boa notícia. Mas aqui não é muito conveniente. Que tal entrarmos e conversarmos com calma? Ling Qianshui fez um gesto com o nariz. Chefe Guogu, que tal esperar a gente terminar de comer? Guogu Youvei riu friamente por dentro. Brincando comigo com isso. Xiaolian, vá à cozinha e traga algumas porções de café da manhã para meu escritório. Lembre-se de trazer 3 porções de cada. Gao Xiaolian finalmente entendeu a ordem e saiu imediatamente. Em pouco tempo, um farto café da manhã estava espalhado pela mesa. Comer isso de manhã cedo. Eu realmente fiquei um pouco surpreso ao ver. Guogu Youvei disse com um sorriso. O que os guerreiros se especializam é a força do punho, e o que treinam é a força divina. Comer é a principal forma de ingestão de energia. Para treinar bem, primeiro você precisa comer bem. Eu claro que sei que preciso comer bem, mas essa comida está boa demais. De manhã, primeiro comer 3 quilos de carne de besta feroz e depois dezenas de ovos de besta. E então beber alguns quilos de leite de besta. Essa refeição vai custar milhares. Guogu Youvei lançou um olhar de aprovação para Gao Xiaolian. Esse cara finalmente fez algo útil. Qin Mu é um garoto pobre que veio de um prédio de apartamentos. Um jovem assim precisa ser impressionado primeiro. Depois disso, será mais fácil conversar. No entanto, Ling Qianshui sorriu levemente com desdém. Carne de besta feroz de nível 2. A comida da escola de artes marciais de Jianshin também é comum. Este ovo até que é razoável. Pássaro de cauda de fogo de nível 3. Sobre isso, eu ainda sei. A classificação de bestas ferozes é um pouco diferente da dos guerreiros. A classificação dos guerreiros vai de aprendiz a nível 9.
Depois vem o guerreiro de nível 9, general de nível 9, mestre de nível 9, e por último, o grande mestre. E as bestas ferozes não têm nível de aprendiz. Níveis 1 a 3 correspondem aos guerreiros. Níveis 4 a 6 correspondem aos generais. Níveis 7 a 9 correspondem aos mestres. Bestas ferozes de nível superior correspondem ao grande mestre. O pássaro de cauda de fogo de nível 3 já tem a força de um guerreiro de nível 9. Se for um líder, sua força provavelmente terá que ultrapassar o nível 4. O que vem não é bom. Guogu Yovei percebeu na porta da academia de artes marciais. Essa garotinha não tem boas intenções. Agora ela também não está mais fingindo. Está claro que ela quer roubar alguém, não é? Kim Mu, esta é sua colega de classe? Sem eu precisar responder, Ling Qianshui respondeu com calma. Grupo Lingu. Ling Qianshui. Guogu Yovei entendeu instantaneamente e deu uma risadinha. Então é a segunda senhorita da família Ling. Hehe. O grupo Lingu, como parte da aliança de 1000 comerciantes. Um dos 12 grupos principais. Não esperava que fosse tão acessível. Está brincando, né? Eu olhei para Ling Qianshui com uma expressão de surpresa. Com outro nome, eu realmente não saberia. Mas o Grupo Lingu é uma das 3 grandes empresas de Jianshen. E a aliança de 1000 comerciantes cobre todo a super aliança comercial de Longxing. Pudesse dizer que é uma das forças mais poderosas de Longxing. Pelo menos 1/3 de todo Longxing. Os negócios comerciais devem passar pela aliança de 1000 comerciantes. Isso é definitivamente um super herdeiro rico. No entanto, a segunda escola secundária de Jianshen é apenas uma escola de artes marciais comum. Não é uma escola para os filhos de ricos. Como ela poderia vir estudar aqui? Ling Qianshui percebeu que meu olhar estava estranho. Sabia que uma palavra de Guogu Yovei destruiria completamente sua imagem. Era claramente uma boa intenção de ajudar e também de se aproximar. Agora, isso se tornou uma preferência intencional. Estudar na segunda escola secundária foi uma exigência da família. Eu também acho que é bom. Quanto a te puxar, só estou com medo de que você assine um contrato sem entender. Ling Qianshui confessou. Você teve um aumento explosivo de poder ontem. Nível 5 à noite. É muito provável que você tenha despertado poder mental. Estou apenas supondo. Não tenho certeza. Se realmente for um mestre mental, o contrato do Grupo Lingu seria definitivamente o mais vantajoso para você. Mesmo que você não seja um mestre mental. Não importa. Eu também lutarei por um contrato mais favorável para você. Afinal, somos colegas de classe. Não quero misturar muitas outras coisas. Uau! Ontem, eu ainda estava pensando em esconder um pouco sobre o mestre mental. O resultado é que em apenas um dia todo mundo já sabia. Guogu Yovei me observou em silêncio e seguiu calmamente. Já que a senhorita Ling se manifestou. Não há necessidade de eu esconder nada. Você mesmo pode não saber. Agora, basta concentrar-se e tentar controlar esta faca. Assim saberemos se você é um mestre de pensamento. Certo. Vou tentar o meu melhor. Se não funcionar, não me culpem. Depois de falar, imediatamente concentrei minha mente e franzi a testa. Estendi a mão em direção à faca. Até algumas gotas de suor frio escorregaram da minha testa. A lâmina tremia levemente sobre o prato de porcelana, produzindo alguns sons nítidos. De fato, Ling Qianshui e Guogu Yovei simultaneamente mostraram expressões de certeza. A faca de repente tremeu. Voou para a palma da minha mão. Guogu Yovei estava radiante de alegria. Não é possível testar o nível exato aqui, mas com seu talento de nível 5 em uma noite, pelo menos pode ser classificado como um gênio de nível S. Ling Qianshui acenou com a cabeça. Gênio de nível S. Contrato de nível S. Existem 2 tipos de contrato. Um é para membros centrais. O outro é para membros periféricos. Eu sugiro que você assine o central. Assim, a aliança de todos os comerciantes pode te oferecer um início. Um capital inicial de 50 milhões de pontos de crédito. Uma taxa de treinamento mensal de 10 milhões. E você terá um desconto de 30% em todos os produtos da aliança de todos os comerciantes. Se for periférico, então você terá apenas 5 milhões de capital inicial. E um suporte mensal de 1 milhão. A vantagem é que não há nenhuma. Apenas a exigência de venda de feras ferozes. Diferente das academias de artes marciais. As vendas da aliança de todos os comerciantes não têm margem de intermediário. Para os guerreiros, quanto você vende, é o quanto você compra. Guogu Yovei sabia que uma frase não resolveria tudo. Para acabar com meu relacionamento com o Ling Qianshui. Afinal, somos colegas. Ling Qianshui é uma super bela garota. Esse tipo de bela garota tem um impacto enorme nos jovens. Não é algo comum. Em termos de capital, além da Academia de Artes Marciais P, é provável que ninguém consiga competir com a aliança de todos os comerciantes. Guogu Yovei hesitou. Afinal, é uma aliança comercial.
sobre o cultivo de talentos. Eles são bons, mas não podem se comparar a uma escola de artes marciais. Afinal, a escola de artes marciais é a que se dedica a cultivar guerreiros. O contrato é da Escola de Artes Marciais de Jianshen, um capital inicial de 20 milhões. Além disso, posso solicitar um adicional de 10 milhões, juntamente com 2 milhões mensais para treinamento. O desconto de 30% na loja é o mesmo. A diferença é que, como um contrato de Gênio S, você pode usar ao máximo todos os equipamentos de treinamento da Escola de Artes Marciais de Jianshen, incluindo as salas de treinamento avançadas que só os supermembros podem usar. Assim que terminei de ouvir, eu sabia que essas pessoas estavam apenas enganando. Que capital inicial é esse? Que custos mensais de treinamento? Falaram apenas dos benefícios, mas não mencionaram os custos. Onde existe almoço grátis no mundo? E as exigências? Embora eu esteja sem dinheiro, não vou arriscar minha vida por dinheiro. Ling Qianshui me lançou um olhar de aprovação. Não há muitas pessoas que não ficaram impressionadas com 50 milhões. Realmente não são muitas. Especialmente para alguém de valor comum. Isso é ainda mais difícil. Membros centrais devem cumprir as tarefas mensais exigidas pela aliança. Claro que, no início, não haverá muitas tarefas perigosas. Uma vez que a aliança investiu dinheiro, com certeza garantirá a segurança dos talentos. Assim, poderão recuperar o investimento. Membros periféricos. Não há requisitos de tarefas. Apenas as feras devem ser vendidas para a aliança. Guogu Yovei também não perde tempo. A escola de artes marciais em relação aos talentos. Não há membros periféricos. Apenas membros centrais. As tarefas iniciais são 0. Treinar bem é a única tarefa dos talentos. E quanto ao contrato de talento de nível S, é necessário ser pelo menos um general de nível 9 ou um mestre. Só então as tarefas serão designadas. Ao dizer isso, Yovei parou de repente. Kim Mu valoriza tanto o investimento no contrato. Isso não é como os talentos anteriores. Parece que esse garotinho é do tipo arriscado. Em termos simples, é do tipo que preserva a vida. Não quer arriscar a vida por causa do contrato. Isso é bem natural. Ninguém quer perder a vida por causa de um contrato. Guogu Yovei, ao pensar nisso, sabia que já havia vencido. Há mais uma coisa que você precisa saber. A aliança de 1000 negócios é composta por empresários. Você também ouviu isso há pouco. Investir requer retorno. O retorno dos guerreiros. Para eles, está na caça a bestas ferozes. Muitas missões de caça são indispensáveis. E a escola de artes marciais não precisa. A escola de artes marciais de Jianshen é principalmente para treinar guerreiros. Ganhar dinheiro é apenas manter a escola funcionando. Nosso objetivo é defender Jianshen, desenvolver Jianshen, fortalecer Jianshen, com a esperança de que um dia possamos recuperar os territórios ocupados pelas bestas ferozes. Guogu Yovei disse com confiança. Caçar bestas ferozes não é nosso principal objetivo. Investigar as bestas ferozes. Limpar as bestas ferozes. Tudo isso é com a segurança em mente. Afinal, guerreiros poderosos são nosso maior apoio. Defender Jianshen é a missão dos guerreiros. Sua família também está em Jianshen. Você realmente os abandonaria e fugiria? Se for assim, então hoje em Jianshen, mesmo que eu perca um mestre talentoso, não deixarei que nenhuma força te receba. Guerreiros não precisam de covardes. Valorizar a vida é aceitável, mas não se pode perder a integridade. Senti um frio na alma e murmurei. Com a nação destruída, onde está a família? Eu ainda entendo essa lógica. Os contratos de ambos os lados. A diferença de dinheiro é de 20 milhões. Para ser sincero, realmente acho que não preciso de tanto. A segurança é a minha maior preocupação. Devo ou não me juntar a uma força? Isso eu também pensei claramente na noite passada. A aliança dos 1000 comerciantes é uma força poderosa. Mas, no fundo, são comerciantes. Por mais ricos que os comerciantes sejam, em termos de poder, não se comparam à Academia Marcial de Jianshen. Porque esta é a Academia Marcial estabelecida em Jianshen. É uma academia marcial subordinada à Federação. Esta é a maior instituição de poder de Longxin. Naturalmente, obtém a segurança que precisa. Ao mesmo tempo, também garante a segurança da família. Neste momento, não tenho a capacidade de mudar. Primeiro, preciso me proteger, falar sobre outras coisas. Como está a segurança no prédio? Somente quem já viveu aqui sabe que sobreviver é tudo uma questão de sorte. Eu não pretendo por um pouco de liberdade vazia e sem sentido, e apostar a vida de toda a minha família. Eu entrei para a escola de artes marciais, quase sem pensar muito. Eu já decidi. Ling Qianshui ficou completamente atordoada. 20 milhões, em uma diferença de 2 milhões por mês. Mais de 20 milhões em um ano. Uma diferença tão grande. Por que, investindo pela primeira vez,
Para ser sincero, Ling Qianshui estava determinada a conseguir. Mesmo um supervisor de nível 9 como Guogu Youwei também teria que lutar. Em termos de financiamento, ela até usou a máxima autoridade do pai. Aumentou em 20. O contrato S da Aliança dos 10.000 comerciantes tem um limite de 40 milhões. Somente os 12 líderes da Aliança dos 10.000 comerciantes têm o direito de aumentar em 20. Mesmo superando o oponente por uma grande margem, ainda assim pode perder. Eu não acredito. Ha. Guogu Youwei riu livremente. Afinal, os jovens devem escolher a escola de artes marciais. Quanto ao dinheiro, com habilidade, você sempre pode ganhar. O preço de uma besta feroz de nível mestre não é menos que milhões. A força é a maior riqueza de um guerreiro. Eu não penso assim. A segurança é a maior riqueza que se pode ter. Subir de nível todos os dias. Eu sou invencível quando estou offline. É necessário se esforçar tanto? Não é necessário. Encontrar um lugar seguro para ficar offline é a melhor opção. Guogu Youwei lançou um contrato do dispositivo inteligente ao seu lado. Você pode verificar os termos específicos. Você também pode pedir a essa senhorita Ling Yi para ajudá-lo a analisar. Ling Hoshui ainda está em transe. Eu ainda preciso analisar o contrato por conta própria. Após o aumento do nível de poder mental, minha capacidade de pensamento e memória também melhoraram. Agora, eu leio rapidamente. Não há nenhum obstáculo em ler o contrato. Pelo contrário, entendo todos os termos muito rapidamente. Triângulo preto apontando para a direita. Depois de ler, eu simplesmente pressionei minha impressão digital no projetor. Guogu Youwei fez um gesto com a mão. Ele transferiu diretamente 20 milhões para minha conta. Restam 10 milhões. Vou esperar para solicitar ao diretor. Chegará em alguns dias. Você pode se familiarizar primeiro na sala de treinamento da Escola de Artes Marciais. Equipamentos de armas e depois comprar. Daqui a alguns dias, o exame de artes marciais não terá restrições quanto ao uso de equipamentos de alto nível. Isso será muito benéfico para o seu desempenho. Guogu Youwei seguiu o caminho. Certo. Mas ainda precisamos confirmar o seu nível de poder mental. Dito isso, ele ignorou Ling Qianshui, que continuava em estado de transe. Ele me puxou diretamente em direção à área de testes. Dentro da área de testes, Guogu Youwei preparou para mim uma faca sem fio. Você controla com seu poder mental e ataca com toda a força no medidor de força de soco. Não se preocupe em quebrar. Este medidor de força foi feito especialmente para mestres de poder mental. A intensidade é comparável à de um mestre. Eu respirei fundo em silêncio, já que todos sabem sobre os mestres de poder mental. Então não há necessidade de esconder mais. Levantei a mão para controlar a faca, concentrando-me e acalmando-me. Todo o meu poder mental explodiu de repente. O medidor de força de soco tremeu instantaneamente. O projetor ao lado exibiu os números com precisão. 0,3520 kg. Guogu Youwei imediatamente ficou surpreso, sentindo-se extremamente animado. Acabei de despertar e já tenho nível 3 de poder mental. Isso deve esperar até que todos tenham despertado completamente. Não seria possível ser promovido a general? Este é apenas o nível 3 de poder mental de um aprendiz. Como é possível determinar o nível de um general? Pensei comigo. Isso não vai acabar em desastre, vai? A voz angustiada de Ling Qianshui veio de trás. Seu idiota! Por que você não usou toda a sua força antes? Ling Qianshui quase ficou sem ar de raiva. Ela se aproximou rapidamente, fazendo bico. Seu olhar triste estava fixo em mim. O despertar de um mestre mental é diferente do de um guerreiro. Um guerreiro deve treinar passo a passo. Mas um mestre mental é um dom. É um dom, entende? Uma vez despertado, mesmo o treinamento comum pode levar a pessoa até o limite do seu dom, antes de atingir o limite do dom. Não há teto para um mestre mental. Além disso, um despertar pode levar 5 níveis em uma noite. Então, de acordo com a experiência normal de um mestre mental, pelo menos antes que o dom se esgote, pode haver um mestre de pensamento de nível 9. Ao dizer isso, Ling Qianshui lançou um olhar irritado para o dispositivo de teste. E o resultado é que você acabou de despertar e já aplica a força do pensamento com maestria. E além disso, sua habilidade superou o nível 3. Isso significa que seu talento é maior do que o esperado. Se eu soubesse disso antes, eu poderia ter te oferecido condições muito melhores. Eu olhei para outra pessoa e balancei a cabeça calmamente. Não é uma questão de dinheiro. Você está pensando demais. Guogu Youwei soltou um suspiro. Não é à toa que é um jovem de Jianshen. Seu talento realmente é maior do que eu previa. Mas não se preocupe em sair perdendo. O contrato de gênio pode ser atualizado. 3 meses. Desde que você consiga se tornar um mestre de pensamento de nível guerreiro em 3 meses. O contrato pode ser elevado para o nível SS. Todos os benefícios dobram. E ainda há contratos de nível SSS.
Isso é um gênio sem igual que aparece uma vez a cada 100 anos em todo o dragão estelar. Pelo menos deve haver uma superação dentro de um ano. Somente no nível de mestre há esperança. Hehe. Gênio sem igual. Eu ri internamente. Gênios precisam se esforçar e se destacar. Mas eu não preciso. Você, tem alguma objeção a mim? Ling Qianshui realmente ficou sem palavras. Ela realmente queria saber onde havia errado. Será que é porque eu te recusei antes? Esta é a única razão que Ling Qianshui conseguiu pensar. Afinal, foram 3 anos. Quantas pessoas se aproximaram dela para pedir seu número inteligente? Todas foram rejeitadas por ela. Talvez Qin Mu seja um desses. Apenas não me lembro dele. Ling Qianshui estava muito certa neste momento. Do outro lado, eu estava completamente confuso. Não me lembro de termos conversado durante os 3 anos do ensino médio. Ling Qianshui realmente feriu seu orgulho agora. Então, tudo bem. Adeus. Guogu Youvei deu 2 passos à frente e bateu em meu ombro. Pequeno Qin. Você também não deve se sentir sobrecarregado. A filha do grupo Lingu. Com certeza tem uma identidade notável. Mas você é um gênio. Se um mestre não serve, então um grande mestre. Eu não acredito. O grupo dele ainda tem coragem de rejeitar um grande mestre. Para onde isso está indo? Eu sorri, supervisor Guogu. Você também está pensando demais. Eu definitivamente não tenho esse tipo de pensamento. Guogu Youvei com uma expressão de eu entendo tudo. Bom, então eu não vou dizer mais nada. Vamos dar uma olhada na sua sala de treinamento exclusiva.